Olá, irmãos do canal Palavras em Chamas, membros do canal Palavras em Chamas. Deixa eu tirar essa chave aqui, rapidinho. Mais um estudo específico para membros. Aliás, esse eu acho que eu vou liberar daqui a um tempo para quem não é membro do canal. Então, você está vendo meu canal aberto, se inscreva no canal e seja membro do canal, porque esse é um vídeo antigo para quem não é membro do canal, né? Se inscreva e seja membro do canal. Eu quero falar com vocês hoje sobre 3 conselhos do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Eu quero falar sobre os 3, né? Então eu fiz o slide com uma letra boa para vocês copiarem se quiserem, e as perguntas também que vão ficar para vocês copiar se quiserem, mas nós precisamos tratar dos 3 de uma vez só. Eu pensei em fazer em 3 capítulos, mas não dá. Por quê? Eu preciso que você tenha todos os 3 conceitos hoje, antes de ler a Bíblia. Então eu vou fazer de uma vez só, tá bom? São 3 conselhos a respeito do estudo das Escrituras. Então, se você pretende pegar a Bíblia para estudar a Bíblia, pelo menos um desses conceitos muita gente deixa passar. Eu quero que você aprenda os 3 nesse vídeo aqui, tá bom? Estou com a minha Biblinha aqui perto, eu gosto de ficar com ela perto, porque se eu precisar consultar, ela está aqui na minha mão, tá bom? Bom, vamos abrir aqui o slide e vamos entender um pouco melhor sobre isso, ó. 3 conselhos para quem estuda as Escrituras, um estudo tirado do Dr. Martyn Lloyd-Jones, um dos livros dele, que é bem antigo, na verdade. Eu vou deixar o nome, aonde vai ter o nome dele, deixa eu ver o nome do livro. Ah, tá, todas as partes têm o nome do livro. Então vamos lá, vamos passar direto para o primeiro ponto, ó. Somos limitados quanto à verdade de Deus. Eu vou falando e explicando para vocês. Por que esse ponto é importante? Muita gente acha que vai abrir a Bíblia agora e entender tudo que está nas Escrituras, né? Mas o Dr. Martyn Lloyd-Jones nos ensina uma coisa valiosíssima. O primeiro ponto do qual teremos de tratar a respeito do que foi proposto, queiramos ou não, é o lugar em que a razão, o discernimento e o intelecto ocupam nestas questões. Questões a respeito da palavra de Deus, tá? Admito que esse é um tema muitíssimo difícil, todavia ele é vitalmente importante e é preciso que tenhamos algumas ideias claras em nossa mente sobre qual deve ser a nossa posição a esse respeito. E ele vai continuar, ele diz o seguinte: o ponto que estabelecemos foi que somente por meio da razão ninguém tem como chegar até Deus. Isso tem a ver com o entendimento sobre Deus. Apenas com a razão, nós não vamos conseguir compreender toda a palavra de Deus. E também não vamos entender de uma vez só toda a palavra de Deus. O intelecto, ele vai dizer, é insuficiente. Aí ele vai citar um texto de 1 Coríntios 1, versículo 21. O mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Isso foi extraído do livro Deus, o Pai, Deus, o Filho, da editora PES, de 1997. Estou gravando em 2021, né? Quanto tempo, né? Qual é a ideia central do Dr. Martyn Lloyd-Jones? Você não pode deduzir que porque você é inteligente, você vai conseguir entender toda a Escritura. Isso não significa que a Escritura seja um enigma, mas que você tem que estudar mais para entender ela. Esse é um ponto principal. Isso vai ser problemático naquelas pessoas que fazem isso aqui, ó. Ah, hoje eu vou fazer o meu devocional. Pronto, eu vou ler aqui, né? Está escrito: apanhai-nos as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Aí a pessoa vai pensar: nossa, o que Deus quer falar comigo? Né? E não vai funcionar. Porque a sua mente não vai conseguir entender a mensagem se você não estudar ela toda. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a sua mente não vai entender a verdade se Deus não iluminar a sua mente também. Então você pode abrir e cair num texto que você entende, você pode explicar o texto e no final descobrir que você explicou tudo errado, tá bom? Então é importante ter isso em mente, tá? Isso é muito importante e muitos erram nesse aspecto. Nós somos limitados quanto à verdade de Deus. Tá? Aí tem algumas conclusões a respeito disso aqui, ó. Primeiro ponto: a razão humana não consegue compreender as coisas de Deus. Há coisas de Deus simples de entender, mas há coisas que não são simples de entender. Isso significa que nós vamos ter que explicar tudo? Não. A gente não vai conseguir explicar tudo. Um outro ponto
é que a lógica humana constantemente vai contra a lógica de Deus. Já parou para perceber? A própria Bíblia mostra isso. A lógica de Davi, por exemplo, fez ele adulterar com Batseba. Ora, Deus queria isso para Davi? Não. Mas a leitura dele do que estava acontecendo era essa. Eu posso adulterar com Batseba. Depois ele fez um monte de coisa errada. Então a nossa ótica e a nossa lógica constantemente vai contra a vontade de Deus. Por isso é preciso tomar cuidado quando vai ler a Bíblia, tá? Nós precisamos de um professor superior para nos ensinar. Nós temos o Espírito Santo para fazer isso. Então, prestou atenção? Nós somos limitados quanto à verdade de Deus. Por isso nós não precisamos explicar tudo, tá? Esses dias alguém veio me perguntar sobre um personagem da Bíblia que é secundário, né? Jesus vem, fala com ele e depois a história continua em torno de Jesus. Aí o pastor dessa pessoa perguntou sobre o cara que ficou para trás, né? E tipo, não existe nada que fala sobre aquele cara, porque ele não era o centro do evangelho. Isso é a lógica tentando explicar as coisas, sabe? A lógica humana tentando desvendar os mistérios. Não vai funcionar. Não se esqueça da nossa própria limitação, tá bom? Agora, qual é a dica para isso? A dica é o seguinte: sempre ore antes, durante e depois de ler as escrituras. Eu estou fazendo um exercício muito interessante, que quando eu leio, eu escrevo uma oração a respeito do texto, entende? Eu tiro uma aplicação do texto para mim. Eu entendo o que aconteceu, né? Isso é importante, e eu me tiro um ensino para mim e oro sobre aquele ensino. Mas você deve orar antes de ler a Bíblia, durante, para que o Espírito Santo ilumine a sua mente, e depois, né, de ler as escrituras também. Mantenha a humildade enquanto lê e aprende o ensino que dela fluir. Era fluir ou fruir? É fluir nesse caso, né? Ou seja, antes de você ler a Bíblia, você vai orar antes de ler a Bíblia. Pedir para Deus te iluminar. Quando você estiver lendo, você vai orar para que Deus te ensine a Bíblia. E você vai ler a Bíblia, não é para ler um versículo só. Leia a Bíblia, leia o texto todo, tá? Você vai meditar sobre o texto e vai orar no final para agradecer a Deus, para pedir uma aplicação e tudo mais. É assim que a gente aprende as Escrituras, né? O segundo ponto também é bem interessante e ele é bem rejeitado no nosso tempo, né? Ele é bem rejeitado. Eu vou deixar paradinho assim para você, se dá tempo de você copiar. Se você quiser copiar, pausa e copia. Lembrando que esse slide ele fica disponível para todos os membros do canal. Então, se você é membro do canal, você pode ir lá no grupo de membros pedir o slide que eu mando para você. Às vezes eu demoro para mandar porque eu estou na rua, em algum lugar, mas eu sempre mando. Se você não é membro do canal, pode copiar o texto se você quiser, tá? O texto não é meu, ele foi extraído do mesmo livro do Martyn Lloyd-Jones. E diz o seguinte: a Bíblia é a única autoridade máxima sobre ela mesma. Por que isso é importante, Devaí? Vamos entender por que é importante? A primeira coisa que devemos fazer, em vista de tudo isso que consideramos até agora, é consentir em apegar-nos à Bíblia como nossa plena e final autoridade em todas as questões da revelação. Ou seja, a Bíblia é autoridade em todas as questões bíblicas, tá? E a nossa vida é rodeada de questões bíblicas, então nesse caso ela também é autoridade, tá? Tendo em vista que não podemos ir a parte alguma sem a Bíblia, então a coisa óbvia a fazer é confessar. O que nós vamos confessar? E o Dr. Martyn Lloyd-Jones bota uma oração, uma confissão, né? Muito bem, eu aceito a Bíblia. É isso que as pessoas precisam fazer. Não conheço nada à parte dela, ou seja, não conheço nada além dela, né? Não possuo conhecimento de Deus à parte do que eu encontro neste livro, né? Desejo, porém, sublinhar isto e imprimir-lhe com uma maior ênfase. Devo submeter-me inteiramente à Bíblia. Muita gente falha nisso aqui e não aceita muitos pontos difíceis de tratar das Escrituras. Por ser difícil, ele decide não acreditar. Por ser diferente do que ele acreditava, ele decide não seguir a Bíblia e seguir aquilo que ele acha. Mas quando você for ler a Bíblia, você precisa ter em mente que ela é a autoridade. A palavra de Deus é a palavra de Deus sobre tudo que você quer saber que esteja aqui dentro. É claro, você não vai vir aqui procurar a cura da AIDS, porque a Bíblia não fala sobre isso. Ela não é um livro sobre ciência, é um livro sobre Deus, né? Agora, sobre o que a Bíblia ensina,
ela é autoridade. Se ela diz que algo é assim mesmo, né? É assim mesmo. Claro, respeitando os estilos literários, respeitando o texto, contexto e aplicação, tudo isso tem que acontecer, mas você precisa aceitar que é a Bíblia que define as coisas e não a sua capacidade de pensar. Não o seu intelecto que define, mas as Escrituras, tá bom? Aí tem um ponto aqui importante, que é o seguinte, ó. São conclusões sobre o texto, sempre vai ter. O último é o maior, tá? Mas eu escrevi o seguinte: precisamos aceitar que a Bíblia, e não as nossas ideias e preconceitos, é a autoridade máxima em relação à vontade revelada por Deus. Nós estamos vivendo um período complicado. Por quê? Alguns pecados condenados pela Bíblia estão sendo relativizados para que eles sejam aceitos dentro da igreja. E é isso que eles estão fazendo. Eles estão tirando a Bíblia do centro e colocando os seus preconceitos no lugar. Ora, se eu quero colocar homossexuais na igreja e a Bíblia fala contra, eu vou deixar de acreditar na Bíblia a respeito disso e vou trazer os meus conceitos no lugar dela. Nós precisamos aceitar que é a Bíblia que é a autoridade e não as nossas ideias, tá bom? E isso tem acontecido, não tem acontecido com muita frequência, tá? Outro ponto, filosofias humanas não podem definir sempre o conteúdo da Bíblia, ou seja, você não pode usar uma filosofia humana para interpretar as Escrituras o tempo todo, entende? Você não pode fazer isso porque a Bíblia tem a sua própria cosmovisão. Ao invés de você tentar aplicar a sua filosofia na Bíblia, você tem que fazer com que ela ensine para você a filosofia dela. Como é que você faz isso? Aceitando o que ela está ensinando. E deixando de lado o que você acredita, aceitando o que ela ensina, tá? É isso que tem que acontecer. Aí tem um outro ponto problemático aqui que eu não podia deixar de trazer, né? Embora conteúdos externos possam nos auxiliar, eles não são superiores às Escrituras. Comentários e livros sobre a Bíblia precisam ser estudados com o auxílio da própria Bíblia. Em um grupo que eu estou, eu vejo muita gente compartilhando certos pensamentos antibíblicos e para apoiar esses pensamentos eles colocam textos de pessoas importantes na história. Ora, essas pessoas importantes não definem nada. Eles são humanos também e, obviamente, em muitos pontos eles falharam. Então, nós precisamos colocar os comentários embaixo da Bíblia. Estou aqui com um livro, por exemplo. Ó. Eu ia fazer o review e não consegui porque acabou a bateria da câmera. Ó. Revelação Messiânica. Ótimo livro, perfeito o conteúdo que está aqui. Porém, eu preciso ler esse livro com a Bíblia em cima dele. É a Bíblia que é a autoridade. E se o livro falar algo que a Bíblia não explica, eu desconsidero o livro e não a Bíblia. Entende? Não é isso que acontece para muita gente. Não é isso que acontece. Por incrível que pareça, explica a expiação ilimitada. Né? Ao invés de ele pegar a Bíblia, ele vai pegar o texto de Armínio, ele vai pegar o texto de outra pessoa. Mas os pais da igreja defendiam isso. Ora, a gente não estuda os pais da igreja, nós estudamos a Bíblia. Beleza? Ah, não, Deus não pode punir o pecador, porque isso faria dele mal. Ora, a Bíblia fala que Deus pune o pecador, ela mostra Deus punindo o pecador. E ela fala também que Deus é amor. Então, se ele é amor e pune pecadores, ele só pode ser justo enquanto é amor também. Entende? Então, eu usei a Bíblia para defender a Bíblia. Tá? Esse ponto é muito importante. Você pode pegar textos aí de psicólogos e colocar contra a Bíblia para provar que ela está errada, se você quiser. Só que você está fazendo algo anticristão. Tá? A Bíblia explica a própria Bíblia e a Bíblia é a superioridade máxima que existe em relação a si mesma. Tá? A dica a respeito desse ponto é a seguinte: quando estudar um comentário bíblico, tenha certeza de que leu todo o texto ao qual ele irá comentar. O que significa isso? Que quando você for estudar o comentário de um texto, vou abrir aqui um texto que eu nem sei qual que é, Cantares, né? Cantares 1, versículo 14. Esse é o centro dessa Bíblia aqui, é Cantares, pelo jeito. Antes de você ler o comentário direto, você precisa ler todo o texto, entende? Então, beleza, eu preciso saber o que significa pomba minha, que está aqui no texto. Aí você, ao invés de ler o texto, você vai direto para o comentário. Você está fazendo errado. Você precisa primeiro entender aonde começa o texto,
ler todo o texto, meditar sobre ele. Quando chegar na pomba minha, você já entendeu qual é a pomba, que tipo de pomba é essa. E aí você nem vai precisar de ver um comentário. Entende? Por isso que às vezes eu reclamo de alguns comentários de Bíblia, porque eles são óbvios. Por quê? Porque quando eu leio todo o texto, eu já entendi o texto, eu não preciso daquele tipo de comentário. Aí você espera um comentário melhor, né? Um comentário mais completo, alguma coisa assim. E muitas vezes você não acha na Bíblia. Então, faça isso. Antes de ler o comentário de alguma coisa, leia o texto a qual ela está comentando. Ah, eu quero ver João 3,16. Calma, não leia o comentário ainda, leia o texto. João 1 até João 3:31, se não me engano. Leia todo o texto, estuda o texto, depois leia o comentário. É assim que você vai estudar melhor a Bíblia, tá? Ao ler as Escrituras, tenha certeza de que leu e compreendeu o conteúdo do texto que você está lendo, né? Então, aquela ideia, né? Não adianta você ler 20 capítulos da Bíblia em um dia se você não entendeu nada. A Bíblia não está sendo o centro da explicação nesse caso. O fator mais importante não é compreender a Bíblia, mas ler a quantidade máxima de capítulos. Isso não vai te trazer crescimento nenhum. Perfeito? Então olha aqui, ó, a Bíblia é a única autoridade máxima sobre ela mesma. Então para isso é preciso ler a Bíblia. É preciso ter prazer na leitura da Bíblia, eu diria mais. E pouca gente tem prazer na leitura, tá? Nós estamos em 2021, eu sei que isso é bem comum, mas a gente tem que lutar contra isso, beleza? Então essa foi a dica 2, né? Essa é a dica 2. A nossa terceira dica é a dica mais polêmica. Deixa eu ver quanto tempo tem de vídeo. Temos 16 minutos só. Rapidamente, né? Passamos por 2 pontos. Vamos para o ponto mais polêmico, então. Olha aí. Deixa pausado um pouquinho, para mim não ficar futucando. O ponto polêmico é o seguinte. Devemos aceitar a verdade, ainda que não a compreendamos. Eu não sei se faltou um A ali, acho que pode ter faltado um A. Geralmente eu digito esses textos à noite, eu volto do serviço e digito, eu tô cansado. Aí quando eu vou gravar, eu não tô tão cansado mais. E aí eu acho os erros, né? Mas olha só, devemos aceitar a verdade, ainda que não compreendamos a verdade. É isso que eu quis dizer aqui. O Dr. Martyn Lloyd-Jones vai escrever o seguinte. Agora, porém, desejo enfatizar o segundo ponto. Significa que devemos aceitar verdades onde não podemos entendê-las, nem plenamente explicá-las. Eu vou trazer algumas verdades para vocês aqui, tá? Devemos não só admitir que não podemos necessariamente entender tudo, mas também, quando formos de encontro a doutrinas e verdades específicas, devemos aceitá-las se estão na Bíblia, independentemente se podemos ou não entendê-lo. Ou seja, uma doutrina está na Bíblia, é difícil de entender, mas eu vou aceitar porque está na Bíblia. É isso que define que eu vou aceitar uma doutrina. Ela está na Bíblia. É claro que tem doutrinas que vêm de outras doutrinas. Como, por exemplo, nós somos calvinistas, então há um ponto problemático aí em relação à eleição. Ora, por que as pessoas então têm que aceitar Jesus? Elas precisam aceitar Jesus, isso é verdade. Mas isso não exclui o fato de que aquelas que aceitam são justamente aquelas que Deus escolheu. Entende? Um problema, não, uma questão não exclui a outra. Então é uma doutrina vindo da outra, né? É assim que acontece. Mas existe muito texto difícil de aceitar na Bíblia, muita verdade difícil. Por exemplo, e eu vou deixar isso aqui como exercício para vocês. Quem colocar aqui embaixo o texto vai ganhar um coraçãozinho. Há um texto na Bíblia onde Deus chama um espírito, né, um anjo, para enganar um rei. Deus chama para enganar um rei. A vontade de Deus era que alguém enganasse o rei. E o anjo que vai não é Satanás. Não é Satanás. Aí você vai entender, olha, como isso pode acontecer? Nós não entendemos, mas nós sabemos que isso aconteceu. Foi isso que aconteceu. Né? Outro problema também que a gente vai achar é em relação a Daniel, né? Samuel e Saul, né? Olha, como pode Saul ter invocado Samuel através de uma mulher que era condenada por Deus e Samuel ter aparecido? Nós não entendemos, nós não sabemos, mas está escrito que era ele. Né? Você pode criar várias coisas para burlar essa ideia, né? Ou para disfarçar essa ideia, mas você não consegue apagar os textos que estão lá.
entende? Então são verdades difíceis, mas que a gente tem que aceitar porque está na Bíblia. Agora eu quero mostrar para vocês algumas conclusões, deixa eu ver. Aqui tem 2 exemplos, mas a gente tem algumas conclusões. Ó, primeira conclusão, deixa eu sair aqui de uma página que está me chamando a atenção. Primeira conclusão, algumas partes das Escrituras são difíceis de aceitar. Ainda assim devemos reconhecer que representam a verdade de Deus. Isso eu já falei até agora. Outras doutrinas são difíceis de aceitar, porém, com humildade e reconhecendo nossa limitação, lembra que somos limitados, devemos aceitar como uma doutrina bíblica. Vou trazer alguns exemplos daqui a pouco. Então, mesmo que você não consiga compreender, vou citar um exemplo que os liberais usam muito, né? Como Deus pode ser bom e condenar pessoas ao inferno, né? Como é que Deus pode ter prazer em ver pessoas sendo castigadas eternamente se Ele é amor, por exemplo? Eles usam essas argumentações, né? Mas essas argumentações não excluem o fato de que a Bíblia fala que isso vai acontecer. E se a Bíblia fala que isso vai acontecer, eu tenho que aceitar a Bíblia. Eu posso dizer que eu não sei explicar, mas eu tenho que aceitar ela. Beleza? Então, nós devemos aceitar com humildade a verdade das Escrituras, tá? Nenhum estudante pode compreender a vontade inicial de Deus. Por isso, nos limitamos ao que está escrito. Ou seja, você não sabe quem era Deus antes de criar a Terra. Não há informações sobre isso. Nós sabemos que ele sempre foi Deus, beleza. Mas o que ele fazia, onde ele estava, com quem ele comia, não há essas informações, né? Não há informações sobre quem é Deus junto com Deus, por exemplo. Não há. A gente sabe que ele é o único, né? Então nós não sabemos a vontade inicial de Deus antes de criar a Terra. Por isso nos limitamos ao que está escrito. Então tudo o que acontece, né, aliás, tudo que a gente acha que acontece, que não está na Bíblia, nós devemos nos calar e deixar quieto, porque não está na Bíblia. Sem buscar todas as razões profundas da vontade de Deus. Por que você não deve querer isso? Porque você não vai conseguir alcançar. Por isso, beleza? Esse ponto, devemos aceitar a verdade, ainda que não compreendamos, é muito importante na teologia. Agora, alguns exemplos aqui e uma conclusão final. Um exemplo, por que Deus permitiu ao homem cair e condenou toda a humanidade após isso? Por quê? A gente vai falar que é por causa da justiça e vão surgir várias explicações, mas nós não sabemos o porquê Deus desejou fazer isso. A gente sabe que ele quis, entende? Se aprofundar nessa questão, não vai trazer crescimento para você, mas pode trazer confusão. Outro exemplo, por que ele quis escolher alguns para receber a tamanha graça redentora e não toda a humanidade para receber a graça redentora? Nós não sabemos por quê, mas é isso que ele fez, é isso que ele faz. Então, num culto dominical, onde há pessoas não crentes, se tiver 5, 2 vai acreditar e vai ser salvo por Jesus. E desses 2, daqui a 6 meses, um vai abandonar, porque na verdade ele não creu, ele só foi lá na frente mesmo. Ou seja, de 5, só uma pessoa foi salva. Por que Deus não quis salvar o restante? Não sabemos por quê. A gente entende que Deus elege essas pessoas para salvação. Agora, por quê? Não sabemos. Nem devemos tentar responder. Aí a dica final. Reconheça que somos limitados. A maior importância desse vídeo é isso. Portanto, não vamos conseguir compreender ou explicar tudo. Isso não significa que a gente não vai conseguir explicar coisas difíceis, tá? Isso significa que não vamos conseguir explicar tudo, beleza? Isso, porém, não é motivo para incluirmos filosofias humanas a fim de dar sentido ao que foi revelado por Deus. Ou seja, você não pode usar o fato de não entender de alguma coisa, você não pode usar isso para incluir outras filosofias para tentar explicar a verdade. Não deve fazer isso, porque isso vai dar errado. Não adianta tentar compreender a mente de Deus, pois para isso teríamos de ser como Deus é. Entende? Não adianta ter uma filosofia que vai ajudar a entender, não. Para entender de fato, você teria que ser Deus. Como você não é, você não vai conseguir compreender mesmo. Agora, o que a gente pode fazer? Ore por essas questões difíceis. Você tem dificuldade em relação ao pecado?
Ore por isso. Eu tenho dificuldade em relação à eleição. Ore por isso. Deixa que Deus te ensina. Estuda e ora, como a gente falou no início, no primeiro ponto. Mas não negue a palavra de Deus como muitos crentes têm negado, tá? Por questão de debates, eles negam a Bíblia e pecam contra Deus. Por questão de times, eles negam a Deus sem perceber. Não faça isso também. Com o tempo, o Espírito Santo ensinará o que você tem dúvidas para você mesmo, tá bom? Então, essas são as 3 dicas, espero que você tenha entendido elas aqui. Vou passar rapidamente, ó. Devemos aceitar a verdade, ainda que não compreendamos, a verdade da Bíblia, óbvio, né? A Bíblia é a única autoridade máxima sobre ela mesma e somos limitados quanto à verdade de Deus. Esses são os 3 conselhos. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido o vídeo, se inscrito no canal e que você seja membro do canal Palavras em Chamas também. Eu te aguardo no próximo vídeo aqui, nosso querido canalzinho. Já curtiu? Já comentou? Fica com Deus e até mais.